Meus irmãos, então nós aqui vamos continuar o que a gente está vendo, Marcos capítulo 6, do verso 30 ao verso 33. Marcos 6, do 30 ao 33. Nós estamos vendo aí desde o começo do capítulo 6, Jesus pregando o evangelho, curando pessoas, expulsando demônios. Então ele comissiona seus apóstolos, envia eles para expandir sua obra, para continuar a pregação do evangelho, para continuar levando salvação às pessoas. E eles fazem isso durante um tempo que a gente não sabe quanto, mas eles fazem com êxito. E eles voltam aí, depois de propagar, eles voltam para Cristo a fim de prestar contas e continuar o treinamento com o Senhor. E é justamente nessa volta que hoje nós falaremos, essa volta dos discípulos, dos apóstolos até Cristo, e a continuação. Nós falaremos sobre isso em Marcos capítulo 6, do verso 30 ao verso 34, que diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado, e ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Oremos mais uma vez. Pai Santo, tua palavra foi lida e será exposta. Que o Senhor fale aos nossos corações, molde as nossas vidas, meu Deus, para que saiamos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos, no deserto escaldante do Saara, um grupo de pessoas decidiu se aventurar no deserto. E o que tinha tudo para ser uma aventura virou pesadelo, porque eles acabaram se perdendo no meio do deserto e sem conhecimento nenhum da área. Eles começaram a ficar desesperados e logo os suprimentos acabaram. E se você não sabe andar direito no deserto, você acaba cometendo um erro terrível, que é andar em círculo. Então você acha que está indo reto, mas começa a andar em círculo, e como é deserto, você não sabe se passou lá ou não, e fica dando volta no nada. A esperança deles tinha acabado, eles já tinham aceitado a morte, e tinham entendido que aquele era o destino final deles, até que a história diz que pastores beduínos chegaram naquela região, e esses pastores então foram a salvação para aquele grupo de pessoas, porque esses pastores sabiam o caminho do deserto. Pegaram essas pessoas, levaram até o oásis mais perto. Eles se alimentaram, beberam água, puderam voltar para suas casas com vidas. Essas pessoas desesperadas entenderam o valor de um pastor. Entenderam quão importante é um pastor. O valor inestimável que um pastor tem para conduzir suas vidas. Se não fosse o pastor, elas teriam se perdido. Os pastores, elas teriam se perdido no deserto. E essa história nos mostra como é essencial um pastor em nossas vidas. Assim como aqueles viajantes perdidos, nós também enfrentamos desafios e dificuldades em nossas vidas. E todos nós, sem exceção, todos nós aqui, todos nós éramos perdidos. Todos nós andávamos em círculos nas nossas vidas, sem sair do lugar, sem encontrar ninguém, sem encontrar esperança, sem encontrar salvação, até que um dia um pastor nos encontrou, um pastor enviado por Deus, um pastor que é o supremo pastor, o pastor da igreja, o dono da igreja, que morreu por suas ovelhas. E esse pastor não sou eu, esse pastor é Jesus Cristo. E esse pastor é o pastor que nos guia com amor, é o pastor que nos leva à água, é o pastor que nos dá salvação. Só Ele faz isso. E todos nós fomos encontrados por esse pastor. Porque assim como aquele grupo no deserto, nós todos aqui tínhamos a menor ideia do que fazíamos nessa vida. Não tínhamos a menor ideia de para onde estávamos indo.
de como ser salvos. Mas Jesus, ele nos encontrou e por sua maravilhosa graça ele deu rumo em nossas vidas. Por isso o tema do sermão dessa noite é: Jesus é o nosso pastor. Precisa ficar uma coisa bem clara aqui desde o começo. O pastor dessa igreja não sou eu. O pastor da sua vida não sou eu. O pastor da minha vida não sou eu. O nosso pastor é Jesus. Jesus é o nosso pastor. Jesus é a fonte da segurança. Jesus é aquele quem cuida de suas ovelhas, que cuida de nossas vidas. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o pastor em quem nada nos falta. E esse texto nos traz lições sobre Jesus ser o nosso pastor, e a primeira lição que o texto nos traz é que Jesus é o nosso pastor, por isso ele prepara homens para copastorear o seu rebanho. O verso 30 diz que os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E é interessante que esse texto diz que após toda a obra realizada pelos apóstolos, indo para as cidades pregar o evangelho, curando pessoas, expulsando demônios, eles se reuniram com Jesus novamente, relataram, ou a ideia aqui é reportaram, foram lá e fizeram um relatório mesmo, entregaram um relatório de tudo o que fizeram e ensinaram naqueles lugares. Apesar da gente não saber quanto tempo durou a missão, é bem possível, como relatado no Evangelho de João, capítulo 6, que esse reencontro acontece perto do último ano de ministério de Jesus. Então a gente não sabe o tempo exato, mas talvez o evento que aconteça aqui comece a inauguração do fim do ministério de Cristo, o último ano do ministério de Jesus antes da crucificação, ou seja, é a última Páscoa. Eles se reuniram de novo na Páscoa, e essa é a última Páscoa antes da Páscoa em que Cristo se entrega por nossos pecados. Um ano antes, então, da morte de Cristo, eles se encontram e eles começam a prestar contas a Jesus. Lembrando que eles foram fazer a obra de Cristo. Lembrando que eles foram fazer aquilo que Cristo fazia. Lembrando que Jesus chamou esses homens para eles continuarem a obra de Jesus na terra, para eles expandirem a obra de Jesus às cidades e às nações. E essa porção nos traz lições. A primeira é que Jesus mostra ser o nosso supremo e bondoso pastor, quando decidiu chamar e treinar esses homens para copastorear a sua igreja. O pastor supremo é ele, mas ele usa esses homens que servem de braços para pastorear, para cuidar do seu povo. Mas esses homens não têm poder em si mesmos. Tanto que, quando eles precisam voltar, é para o pastor deles que eles voltam. Eles vão até Jesus também, porque é Jesus a fonte deles também, para eles pastorearem o povo. Assim também acontece nos nossos dias. Jesus chama homens ainda, prepara homens para serem copastores deles. Esses homens são chamados por Deus, levantados por Deus para pastorearem a igreja. Então, eu aqui como pastor, sou um copastor de Cristo. O pastor supremo é Jesus, a fonte do pastoreio é Jesus. Eu estou aqui para fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. E ser um braço de Cristo, nesse copastoreio das ovelhas. Mas é interessante a gente entender então que o pastor principal não é o pastor que está aqui na frente. E a gente precisa entender isso muito bem, porque Cristo é a nossa esperança quanto ao pastoreio. Por isso que muitas igrejas, elas que se alicerçam em pastores, elas morrem, porque o pastor é falho. O pastor não é Jesus. E a gente às vezes acaba depositando tanta esperança no pastor, que esquece do verdadeiro pastor. E aí acaba se frustrando com a igreja. E acaba achando que a igreja é errada.
Mas a gente tem que entender que o supremo pastor e o pastor dos pastores é o nosso pastor Jesus. E que o foco da sua vida, a segurança da sua vida está em Cristo, porque Cristo não falha com você. Cristo nunca vai falhar. Eu vou errar, eu vou falhar. Já digo de antemão que se não falhei com você ainda, vai acontecer em algum momento. Mas Jesus não vai. Jesus não vai errar. Jesus vai cuidar de você perfeitamente. E a gente tem que entender que nós, como ovelhas, precisamos cobrar daqueles que Deus levantou para nos copastorear, para que Ele seja o exemplo de Cristo em nossas vidas. Você como ovelha, eu aqui como copastor, vocês têm que cobrar que eu seja a imitação de Cristo na vida de vocês. E clamar para as pessoas que seguem falsos pastores, para elas abandonarem esses pastores e começarem a seguir o verdadeiro, que é Jesus Cristo. Porque as pessoas cegas, elas se entregam para qualquer pastor. E aí a pessoa vai para pessoas, acredita em pessoas que não são de Deus, e acha que ninguém é chamado de Deus para fazer isso. Mas Deus chamou sim. E existe sim homens levantados e treinados pelo Senhor para cuidarem da sua igreja desde aquele período. Porque Jesus começou isso, e isso se perpetua até o fim da igreja, até a volta de Cristo. A Bíblia também nos diz que, de modo geral, nós, eu e você, somos responsáveis por levar esse pastoreio de Cristo às pessoas. Apresentar às pessoas o supremo e bom pastor Jesus, a fim de que elas também consigam encontrar o alimento sólido, encontrar a fonte de vida, encontrar salvação para a perdição delas. Nós, como ovelhas, temos que levar outras ovelhas ao rebanho, trazer outras ovelhas ao rebanho. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão aí fora e entender que elas são ovelhas que não têm pastor. Mas você tem. Você conhece o bom pastor. Você pode trazê-las também para esse pastoreio de Cristo. Nós também temos que ter em mente que um dia nos encontraremos com Jesus. E assim como os apóstolos fizeram um relatório das obras dele, assim nós também prestaremos conta diante do nosso pastor. Assim nós também faremos o relatório daquilo que fizemos nessa vida. Nos encontraremos com ele e falaremos: Senhor, eu fiz isso, eu ensinei isso, eu fiz isso, eu deixei de fazer isso. E se você encontra com o pastor hoje, qual era o relatório que você entregaria? Relatório positivo de que fez, de que ensinou, de que fez coisas para a glória dele? Você entregaria um relatório só assim: ó, Senhor, não fiz, aqui era para eu fazer, não fiz também, aqui eu tive a oportunidade, mas preferi não fazer. Esse relatório um dia nós prestaremos. E eu espero que seja um relatório bom para avaliação do nosso mestre e do nosso pastor. Por fim, é interessante observar que mesmo já tendo colocado em prática a obra de Jesus com sucesso, os apóstolos já pregaram o evangelho, já curaram pessoas, ressuscitaram mortos, expulsaram demônios. Então o pensamento poderia ser assim: estamos prontos. Pode vir o que quiser, a gente está pronto. Mas é interessante que eles voltam para Jesus, porque eles sabem que eles precisam do Mestre para continuar crescendo. E Jesus continua os ensinando, continua guiando, mostrando que não existe perfeição. De modo que por mais que você saiba, por mais que você faça bem, por mais que você já teve sucesso, isso não significa que você não precisa continuar crescendo em Cristo Jesus. Que você precisa voltar aos pés da cruz, voltar a Jesus, conhecer mais do Filho de Deus.
ter mais comunhão com o Filho de Deus, para você crescer ainda mais. Porque os apóstolos fizeram coisas que nenhum de nós fez, já naquele período, e eles entenderam que eles precisavam voltar ao Senhor da vida deles. E eles voltaram, e continuaram durante mais um ano o treinamento, até serem enviados e comissionados para conduzirem a igreja de Cristo na face da terra. Então, meus irmãos, Jesus é o nosso pastor, e o nosso supremo pastor prepara homens para co-pastorear seu rebanho. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que Jesus é o nosso pastor, por isso ele nos dá descanso e ânimo para continuar a sua obra. Do verso 31 ao verso 32, a Bíblia diz assim: e lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. A segunda parte do texto começa dizendo que Jesus falou a eles após a prestação de contas. Então eles foram lá, relatório de tudo, reportaram tudo, falaram tudo. E Jesus então responde a esse relatório dizendo que eles deveriam sair dali e ir para um lugar deserto, a fim deles descansarem. E é interessante observar que Jesus dá uma ordem para eles descansarem um pouco. Depois de toda a viagem, depois de toda a correria, depois de entrar em muitos lugares, depois de não terem tempo nem para se alimentar direito, mostrando que a obra de Jesus é uma obra imparável, é uma obra que sempre tem o que fazer dentro do reino de Deus. Eles chegam até Jesus e Jesus fala: vamos descansar, vocês precisam descansar. E deu uma ordem para que eles descansassem um pouco. Claro que eles voltariam às atividades, claro que as atividades voltariam a todo vapor. Mas Jesus sabe, porque Jesus é pastor deles, que aqueles homens precisavam de descanso, que aqueles homens precisavam de ânimo para continuar a boa obra que Jesus os propunha. Então, Jesus sai com eles para um barco, como diz o texto. Eles vão para um lugar deserto. Marcos não diz onde fica, mas Lucas diz que é na região de Betsaida. Então eles pegam um barco, atravessam o mar da Galileia, de modo privado. Então só eles ali, no momento deles, para eles descansarem, para eles conversarem, para eles terem um tempo a sós, numa espécie de retiro espiritual curto. Assim, é um tempinho daqui e ali, então rapidinho que a gente tem para ficar a sós aqui, relaxar, descansar, respirar um pouco. E o termo grego aqui é interessante, porque o termo aqui não é simplesmente um descanso, mas é um descanso físico e um descanso espiritual, um descanso psicológico. A ideia é que, além de trazer descanso, Jesus estava propondo também que eles tivessem um tempinho de lazer, para dar uma redobrada no ânimo, para dar uma animada neles. Então, essa palavra não é muito utilizada, ela não é comum só para um descanso físico, deles sentarem lá e respirarem, mas era um descanso mais profundo, um descanso não só do corpo, mas da alma, da mente, tendo um tempo a sós de lazer, para terem um ânimo dobrado, para renovarem as forças. Um estudioso bíblico comenta esse texto, diz que a construção da oração dá a ideia de algo enfático e coloca a necessidade que os discípulos tinham. Então, eles estavam servindo a outras pessoas, eles passaram um tempo fazendo isso, abdicando da própria vida para servir a outras pessoas, e agora eles precisam ser cuidados, eles precisam de descanso, porque trabalhar sem descanso, ficar sem tirar férias, cumprindo as obrigações árduas do ministério, as ações do reino de Deus, tirar um tempo para trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, nunca funcionou.
e nunca funcionará. A gente às vezes acha que o muito trabalho é o trabalho correto. Só que Jesus ensina que há momentos que você vai trabalhar muito. E você precisa trabalhar muito. Mas há momentos em que você tem que descansar também, tirar o pé do acelerador. Porque senão você não aguenta. Há momentos que você precisa descansar. Ter um tempo de lazer. Ânimo redobrado, revigorado. Isso os apóstolos precisavam também. Jesus entende isso. Entende que eles precisavam desse retiro espiritual. Por isso ele os convida, depois de escutar tudo que eles falam, ele convida esses homens para irem a um lugar deserto, onde poderiam descansar. Isso traz lições valiosas para as nossas vidas. A primeira é que Jesus é um pastor cuidadoso, ao ponto de saber exatamente o que você precisa, quando você precisa, ao ponto de saber exatamente quando você precisa descansar, quando você consegue dar mais do que você está dando, pôr o pé no acelerador, quando você precisa ter o ânimo dobrado, aí, um ânimo redobrado. Ele não é carrasco, ele não é tirano, ele é um pastor bondoso que cuida do seu povo. E que cuida para o bem do seu povo, tirando o melhor do seu povo. Ele sabe o quanto que você tem sofrido, o quanto que você tem precisado de cuidado. E ele não está aquém disso. Ele está cuidando. Ele está dando ânimo. Ele está renovando suas forças. Ele está revigorando você, assim como fez com esses homens. Então, não há o que temer na obra de Cristo. Não há. Tem sim muito trabalho. E se você minimamente trabalhar para Jesus, você vai entender que não para. Não para. Todo mundo tem obra para fazer. Por isso que Jesus deu um dom para cada um. Que aí não é um só que trabalha. Todo mundo trabalha. E se todo mundo trabalhar, ainda tem muito trabalho para todo mundo. Mas a gente tem que ter uma certeza. O Senhor está cuidando de nós. Enquanto eu dou minha vida para Ele, Ele cuida de mim. Ele me dá ânimo, Ele revigora as minhas forças. Ele faz com que eu dê conta, Ele tira o melhor de mim. Ele é o pastor perfeito. Além disso, destaca-se a relevância de desfrutar períodos de descanso. Jesus nos ensina que é fundamental satisfazer nossas necessidades físicas e emocionais, bem como recarregar nossas energias para continuar realizando nossa missão. Meus irmãos, há períodos que você precisa, o melhor que você faz é parar. Eu sei que às vezes você acha que se você não parar, nada dá certo, o mundo não gira, tudo para, o mundo continua igual, meus irmãos. A única pessoa que sofre vai ser você. Se você não parar, o único que vai ficar depois vai ser parado à força, vai ser você. E você vai aprender que o mundo continua sem você. Então para. Dê o seu máximo, vá até o seu limite. Mas na hora de descansar, descansa. Relaxe. Tenha tempos para você. Tenha tempos de lazer. Você precisa. Você não é um robô. E fala aqui alguém que me considerei robô por muito tempo. Até que Deus parou. Aí eu parei e vi que o mundo roda sem mim tranquilamente. Então, meus irmãos, tenha um tempo de descanso. Tenha um tempo para você renovar suas forças, para você renovar suas capacidades intelectuais, seu espírito com Deus, suas forças espirituais. Tirar um tempo de lazer para animar a sua vida. A gente também precisa dessas coisas. E Jesus sabe que a gente precisa. Tanto que Ele convidou os discípulos dele para fazer exatamente isso. Tinha muita obra para ser feita, mas Jesus chama os seus discípulos para o descanso. Fala assim, tem muita gente ainda que precisa escutar.
E tinha mesmo, mas Jesus fala, mas agora é hora de vocês descansarem, respirarem, relaxarem, tirarem um tempo para vocês, de lazer, para dar um ânimo dobrado, para dar uma renovada nas forças. Então, independente da sua profissão, você precisa descansar, você precisa respirar, você precisa procurar os desertos aí onde você e sua família e Deus está lá, para dar uma renovada no ânimo. Tem gente que o deserto é um sítio distante, tem gente que deserto é uma praia, tem gente que deserto é deserto mesmo, gosta de ir para o deserto, ficar lá no deserto ouvindo Deus falar. Mas tem esse tempo, isso é importante. Jesus destaca isso nesse texto das Escrituras. Para que quando você voltar desse tempo, você continue dando o máximo que você tem para oferecer para Jesus. Porque a gente tem que dar o máximo para Cristo. Por conta do nosso pecado, por conta da nossa limitação, tem hora que abaixa. Mas a gente não pode dar meia boca para Jesus. Então é melhor separar, respirar e voltar com tudo, do que levar na barriga. Jesus quer o melhor de você. Jesus quer o máximo de você. Jesus quer que você dê o seu melhor nos locais. Não que você viva uma vida levando as coisas na barriga porque você não aguenta mais. Então, tem esse tempo de descanso, tem esse tempo de revigorar. Então, Jesus é o nosso pastor porque ele chama homens para co-pastorear a sua igreja, para cuidar de nós. Jesus é o nosso pastor porque ele cuida de nós, nos dando ânimo, nos dando vigor quando precisamos. E a terceira lição é que Jesus é o nosso pastor, por isso ele cuida incessantemente das suas ovelhas. Do verso 33 ao verso 34 diz: muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa última parte do texto, então, diz que após eles entrarem no barco, irem para a região desértica, lá na região de Betsaida, algumas pessoas viram ele entrando no barco, reconheceram para onde ele estava indo e começaram a dar a volta pela margem do lago. Era um lago, não era muito grande, mas era uma volta comprida. Então, passando pelas cidades, eles anunciavam onde Jesus estava indo e aí começaram a correr. Foram correndo a pé, chegando nas cidades e chegaram no outro lado. E aqui algumas teorias. A primeira é que eles chegaram literalmente primeiro que todo mundo, então eles fizeram uma corrida rápida, meus irmãos, porque era assim, você levava umas 12 horas para dar a volta, a de barco você levava 4, então eles precisaram correr muito mesmo. Essa é uma possibilidade, mas a possibilidade mais aceita, a tradução dá essa ideia, é que assim que eles chegaram, eles foram direto para a embarcação. Então a ideia é que Jesus chegou primeiro com os apóstolos, ficaram lá, e assim que Jesus abriu o barco para sair, eles já estavam lá, porque eles foram direto para a embarcação, onde Jesus estava. Então tem essas duas possibilidades no texto. Ou eles correram demais, e aí quando estava chegando lá para atracar, eles já estavam lá esperando Jesus, ou Jesus atracou o barco, quando eles estavam para sair, as multidões já começaram a chegar lá, para onde eles estavam, indo diretamente para lá, sem parar, passar em outro lugar da cidade, mas indo direto para o porto lá. E assim que Jesus viu a multidão, o texto diz, a Bíblia diz que ele teve compaixão dessa grande multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Em vez de ficar com raiva das pessoas por impedirem o descanso necessário, Jesus então teve compaixão delas. E o texto diz que ele teve compaixão. E a ideia de ovelha sem pastor é algo presente no Antigo Testamento, que aparece em Números 27, 16, 17. 2 Crônicas 18.
Ezequiel 34, Zacarias 10, que se remetem ao fato de ovelhas sem pastores não conseguirem sobreviver por muito tempo. Elas precisavam de pastores para encontrar pastagem e água. E se você largar uma ovelha no nada, falar assim, se vira, ela vai morrer. Ela não vai começar a achar, não, ela vai morrer. Ela precisa do pastor para pegar, levar até o campo para comer, tirar de lá, colocar onde tem que dormir, tirar de lá, levar onde tem que beber água. Ela precisa disso. E a ideia dessa expressão é registrar quando o povo não é cuidado pelos seus líderes civis e religiosos, que era o que estava acontecendo aqui na Galileia, nessa região onde Jesus estava. E além disso, a compaixão de Jesus é descrita nesse texto e precisa ser algo entendido dentro de uma palavra que aparece só para Jesus. A palavra que aparece para compaixão aqui aparece só para Jesus. A palavra espaglikizomai, é isso mesmo, no grego ainda está mais ou menos. É a ideia, é literalmente aquele que se importa. É literalmente isso, aquele que se importa. De modo que a ideia que Marcos está querendo passar é que Jesus interrompe as férias, Jesus interrompe o retiro, o descanso, depois de ir para o monte, e vai para o monte com os discípulos, João 6 diz isso, que ele sai, a multidão já está lá, mas eles vão até um monte, e ali ele se importa com aquelas pessoas. E a ideia é que o único que se importa verdadeiramente com as pessoas é o pastor Jesus. Mais do que qualquer outra pessoa, o único que se importou com aquela multidão de verdade foi Jesus. Por isso a palavra aparece só para Jesus. E a ideia é essa, que só Jesus se importou com aquela multidão. Uma multidão que os líderes civis abandonaram. Uma multidão que os líderes religiosos não se importavam, mas Jesus era aquele que se importava com elas. E a Bíblia diz que começou a ensinar aquela multidão muitas coisas sobre o reino de Deus, como Lucas narra, além de curar enfermos, como Mateus também registra em Mateus 14, 14. O estudioso bíblico comenta que em sua mente Jesus, ele sabe, ele entende as dores do povo. Em seu coração ele carrega as cargas, porque Jesus ama as pessoas. Jesus se importa com as pessoas. Jesus tem compaixão das pessoas. É o único que verdadeiramente se importa com você. Acima de qualquer outra coisa, acima das próprias vontades, Ele te ama. É essa a ideia do texto. Que acima do próprio bem-estar, Jesus deixa o bem-estar de lado por amor às suas ovelhas. Jesus deixa a própria paz, o próprio retiro, o próprio cuidado para cuidar das suas ovelhas. Porque Ele se importa com cada ovelha naquela multidão, com cada pessoa naquela multidão. Jesus olha individualmente e se importa com cada uma individualmente. Com isso, a compaixão de Cristo não é um mero sentimento. A compaixão de Cristo é uma ação. Ele ama e Ele faz. Ele tem compaixão e Ele faz alguma coisa para isso, para resolver esse problema. Ele ensina, Ele cura, Ele alimenta essas pessoas e as leva para o caminho da salvação. Isso traz lições. E a primeira é que Jesus cuida incessantemente de nós. Jesus cuida incessantemente das suas ovelhas. 24 horas por dia, 7 dias na semana, Jesus cuida de você. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, não, mas eu não vou orar porque muita gente orando, meu pedido não é tão importante assim para Jesus, então deixa lá. Jesus cuida de você. Jesus é o nosso pastor, mas Ele também é o seu pastor. 24 horas por dia, 7 dias na semana.
Eu soube de uma história aí de um membro daqui dessa igreja que mandou uma mensagem para o pastor de madrugada. Quero falar que foi o Caio, não na outra igreja que ele fazia parte. Aí falaram assim, Natan, cuidado, viu? Eu falei para o Caio, se mandar mensagem eu vou estar dormindo, então fica à vontade. Mas com Jesus, você pode mandar a qualquer momento sua oração, que ele vai estar lá escutando. Natan, mas tem muita gente orando. Ele escuta a sua oração, assim como ele escuta a minha oração, porque ele é o seu pastor, ele é o meu pastor. E nele nada me falta. Então confie, sabendo que ele é o melhor para a sua vida, que a gente é como ovelhas. Eu e você somos como ovelhas, obrigado. Totalmente dependentes do nosso pastor. Sem Jesus, eu e você morremos. Morreremos de fome. Ficaremos sem caminho, sem propósito, sem alimentos. Então, Jesus é o nosso pastor, portanto descansa nele, sabendo que ele se importa com você. Ele se importa com você mais do que ele se importa com o próprio bem-estar. Às vezes é difícil para a gente se importar, a gente até se importa com um ou outro. Mas a Bíblia diz que Jesus se importa melhor que a gente, com a gente mesmo. E cuida de nós, melhor que eu cuido de mim. E é todo o tempo. Outra lição é que Jesus pastoreia a sua igreja através do ensino. Então é interessante você observar que após constatar que as pessoas não tinham pastor, Jesus não vai lá dar um banquete para elas, Jesus não vai lá ser simpático com elas, Jesus não vai convidar elas para ir no barco com ele, Jesus não vai fazer coisas que a gente acha que um pastor tem que fazer. Jesus vai ensinar esse povo. Quando ele vê que aquelas pessoas não têm o pastor, que eram como ovelhas sem pastor, Jesus começa, o texto diz bem claro, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Passou a ensinar sobre o reino de Deus, passou a ensinar sobre a salvação, passou a ensinar sobre Ele mesmo, porque isso é pastorear. Pastorear é ensinar o povo a andar corretamente, a viver corretamente, a fazer aquilo que agrada o Senhor. Então, se você quer levar ovelhas ao pastor Jesus, você precisa usar o mesmo método que ele usou. Olha, são como ovelhas que não têm pastor. Vou pastorear, vou levar o meu pastoreio. Foi lá e pregou o evangelho. E a gente quer fazer 300 coisas, menos fazer aquilo que Jesus fez, que foi pregar o evangelho. Então, prega o evangelho. Você vê pessoas que estão andando em círculo na vida, que não perdeu a esperança, não sabe mais de nada, não sabe o que quer da vida, não sabe o que vai fazer. Prega o evangelho. Ovelhas que não têm pastor, e há uma multidão de pessoas, de ovelhas que não têm pastor, prega o evangelho. Ensine essas pessoas. É isso que um pastor precisa fazer. Você pastoreia também. E o co-pastor dessa igreja, meus irmãos, precisa ensinar vocês. Eu vou já confessar os meus pecados aqui, vocês já devem ter reparado que eu não sou a pessoa mais simpática do planeta Terra. E nem tento ser também. Talvez isso afaste pessoas. Mas a minha função aqui é ensiná-los. Porque o pastor precisa ensinar. Há muitas igrejas hoje que sofrem porque o pastor não ensina. Igrejas que estão acabando porque o pastor negligencia o ensino. E nós vemos pessoas que não têm pastor literalmente, que são como ovelhas que não têm pastor, porque não tem ensino na igreja onde frequenta. Então, cobrem do seu pastor para que ele ensine vocês. O dia que tiver ruim o ensino, a alimentação não tiver boa, cobre. Porque quem sofre vai ser você.
O dia que você já cresceu o tanto que eu consigo entregar, cobre mudança. Fala, olha, eu quero um pastor que me ensina mais, que entrega mais. Eu quero aprender mais de Jesus. Porque é através do ensino que a gente vai conhecer mais de Cristo. E vai ser mais parecido com Cristo. Então, ensine as pessoas, pregue o evangelho às pessoas e cobre isso do pastor. Porque é assim que Jesus pastoreou. A gente hoje inventou 300 métodos para pastorear a igreja. E a gente vê pastores fazendo cada um do seu jeito. Só que muito me assusta isso, porque Jesus mostrou o método. Que é pastorear, ensinar essas pessoas. Pregar o evangelho às pessoas. Ninguém foi um pastor melhor que Jesus. E qual era a prática de Jesus em todos os lugares que ele ia? Ia pregar o evangelho, ensinava as coisas do reino. Fazia os sinais que o acompanhavam, a pregação do evangelho. Ia para a próxima cidade pastorear novas ovelhas, ensinando, pregando o evangelho. Assim tem que ser o pastoreio dos co-pastores de Cristo. Aqueles que não fazem isso estão em pecado. Por fim, o nosso mundo anseia por pastores que nos levem até a presença do Supremo Pastor. Então seja um emissário de Deus. Você é o missionário de Deus. Você é o missionário dessa igreja. Você tem a responsabilidade de ensinar pessoas sobre o pastoreio de Cristo. Você conhece pessoas que precisam de um pastor. E eu espero que quando você esteja lá falando de Jesus, você não fale assim, não, porque lá na minha igreja o pastor é bom. Por favor, fale, o meu pastor é perfeito, porque o meu pastor é Jesus. E é esse pastor que você precisa na sua vida. Então, nós somos emissários para levar cura às pessoas, alimento sólido, salvação. Tudo que é encontrado só em Jesus. E nós, como crentes, também precisamos de Jesus para sermos pastoreados. O rebanho, as ovelhas precisam do alimento sólido, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o dia que Cristo não estivesse sendo pregado nessa igreja, cobre o pastor. Mude o pastor, se for o caso. Porque o que vai te fazer crescer espiritualmente não é historinha bonita, não é testemunho de vida, não é simpatia. O que vai fazer você crescer espiritualmente, ser mais parecido com Jesus, é a pregação genuína do Cristo, crucificado e ressurreto. E que só Ele tem poder para salvar. Só Ele tem poder para te transformar à imagem e semelhança dEle. Então, meus irmãos, como vimos, quando confiamos em Jesus como nosso pastor, Ele nos leva a águas tranquilas, restaura nossa alma, nos guia em caminhos de justiça, como diz o Salmo 23, nos protege dos perigos, nos conforta em momentos de dor, nos sustenta com sua palavra, assim como aqueles exploradores que nós vimos, que encontraram verdadeira esperança e salvação ao serem resgatados pelo pastor beduíno, nós também encontramos vida e verdadeira salvação quando somos encontrados pelo nosso pastor e Salvador Jesus Cristo. O nosso pastor que prepara homens, que pastoreia as nossas vidas através de homens que ele levanta e cuida e prepara e discipula, que traz o verdadeiro descanso e ânimo para a sua igreja e para o seu rebanho, para que ele cresça, prospere, e que o nosso pastor em absolutamente todo o tempo, o seu pastor, o meu pastor, o nosso pastor em todo o tempo, está nos pastoreando, cuidando de nós, guiando e nutrindo as nossas vidas. E a pergunta que fica é, será que a gente de fato crê que Jesus é o pastor perfeito? Será que de fato eu creio que Jesus é o pastor da minha vida? O pastor perfeito?
Por que então a gente não conduz pessoas para esse pastor? Por que então a gente não leva o pastoreio desse pastor a outras pessoas que estão cegas e sem pastor? Para que elas também sejam apacentadas, cuidadas, guiadas e salvas pelo Senhor Jesus. A gente precisa entender que Jesus nos chamou, inclusive para que nós que já somos do rebanho dele, aumentemos ainda mais esse rebanho, chamando pessoas, cuidando delas e principalmente as ensinando o Evangelho, pregando as coisas referentes àquilo que Deus revelou na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Eu convido você a ter um momento de oração.